Depois de negar, Kremlin confirma ataque a Odessa, no entanto diz que acordos para exportar cereais ucranianos não estão em risco. No Canadá, Papa Francisco inicia peregrinação penitencial onde vai pedir perdão aos povos indígenas pelos abusos da Igreja Católica no país. O dinamarquês Jonas Vingegaard venceu a Volta à França em bicicleta, negando a terceira vitória ao esloveno Tadej Pogačar. O Kremlin confirmou este domingo que mísseis russos de alta precisão destruíram um navio militar ucraniano e armas que tinham sido entregues pelos Estados Unidos da América no porto de Odessa no sábado. No entanto, o chefe da diplomacia russa afirmou numa visita ao Egito que os acordos assinados na sexta-feira e que visam a exportação dos cereais ucranianos não estão em risco. Confirmamos o compromisso dos exportadores de cereais russos em cumprir todas as suas obrigações. O presidente Vladimir Putin também sublinhou isto numa conversa telefónica com o presidente egípcio Al-Sisi. Opinião contrária tem Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano sublinha que o ataque de Odessa vem provar que é impossível manter diálogos ou acordos com Vladimir Putin. O ataque dos mísseis russos a Odessa, ao nosso porto, é cínico e foi também um ataque às posições políticas da própria Rússia. Se alguém no mundo pudesse ainda dizer que é necessário algum tipo de diálogo com a Rússia ou algum tipo de acordo, vê-se o que está a acontecer. Os calibres russos destruíram a própria possibilidade de tais declarações. Сьогоднішні російські калібри знищили саму можливість для таких заяв. 6 meses após o início da invasão russa, o exército ucraniano anunciou estar a recuperar a região de Kherson sob controle das forças de Moscovo desde o início de março. As autoridades locais esperam recuperar o controle total da região até setembro. Mais de 1.500 migrantes desembarcaram este domingo em Itália em segurança, enquanto os navios das organizações não-governamentais humanitárias Sea-Watch e SOS Méditerranée resgataram mais de 500 pessoas de embarcações à deriva no Mediterrâneo Central. Entre os resgatados estavam uma mulher grávida e um homem com queimaduras graves. No Twitter, a SOS Méditerranée anunciou ter recolhido das águas do Mediterrâneo 87 pessoas, incluindo 57 menores, com o seu navio humanitário Ocean Viking. Os migrantes estão agora aos cuidados da Cruz Vermelha Internacional. O Sea-Watch 3 tem agora 444 pessoas a bordo, resgatadas de 4 barcos sobrelotados, revelou a ONG alemã Sea-Watch no Twitter. Esperam agora encontrar um porto seguro onde desembarcar estas pessoas. De acordo com a Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 32 mil migrantes e refugiados chegaram à Itália por mar desde 17 de julho. Mais de 50 incêndios florestais foram registados nas últimas 24 horas em toda a Grécia. A vaga de calor que está a afetar o país aumenta ainda mais o risco de incêndio. Centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar as próprias casas nas várias regiões onde lavram os fogos. Na ilha grega de Lesbos, as chamas queimaram habitações isoladas e chegaram muito perto de várias aldeias. Uma delegação do governo helénico esteve no Parque Nacional de Dadia Lefkimi Sufli, onde o incêndio de grandes dimensões não dá descanso à população há mais de 4 dias. Em Tenerife, nas Canárias, cerca de 600 pessoas foram retiradas de casa também por causa dos incêndios florestais que começaram na quinta-feira. O trabalho dos bombeiros tem sido dificultado pelas elevadas temperaturas e pelo relevo da região. Também na Chequia, os bombeiros declararam um nível mais alto de alerta devido a um incêndio florestal no Parque Nacional da Suíça Boémia. O fogo deflagrou ao início da manhã deste domingo, mas alastrou-se quase sem resistência, uma vez que os acessos à região são muito difíceis. Face à intensidade e extensão das chamas nas proximidades do Parque Nacional de Yosemite, o governador da Califórnia declarou estado de emergência no condado de Mariposa. O incêndio começou na sexta-feira à tarde, a sudoeste do parque, perto da cidade de Mid-Pines, e no sábado tinha avançado 48 km², de acordo com o Serviço de Proteção contra Incêndios. Mais de 500 bombeiros estão a combater as chamas, ajudados por helicópteros, aviões e bulldozers, em condições muito difíceis, com o tempo quente, a baixa umidade e a vegetação seca, devido à pior seca das últimas décadas. 6.000 pessoas tiveram já de abandonar as residências, há dezenas de casas e zonas comerciais destruídas e mais de 2.000 residências e infraestruturas ameaçadas.
Os cientistas dizem que na Califórnia os incêndios vão ser cada vez mais frequentes, destrutivos e imprevisíveis. Jair Bolsonaro anunciou a recandidatura à presidência do Brasil na convenção do Partido Liberal no Rio de Janeiro. Durante o seu discurso, piscou o olho ao voto das mulheres e dos nordestinos, uma região que maioritariamente apoia Lula, e voltou a criticar a política do ficar em casa durante a pandemia, acusando governadores e prefeitos de terem retirado liberdades à população brasileira. Numa alusão a Lula, sem referir o seu nome, disse que ele quer legalizar o aborto e as drogas e impor a ideologia de género no país. Das críticas não escapou também o Supremo Tribunal Federal e o sistema de voto eletrónico. Lula da Silva apresentou a candidatura na semana passada. A primeira volta da eleição presidencial decorre a 2 de outubro. O Papa Francisco deu início este domingo, no Canadá, a uma peregrinação penitencial. A visita do Sumo Pontífice tem como objetivo prosseguir com o caminho de cura e reconciliação entre os povos indígenas e a Igreja Católica. Francisco vai pedir desculpa pelos abusos cometidos pelos missionários católicos nos conhecidos colégios internos do país. Até os anos 70 do século XX, estima-se que mais de 150 mil crianças indígenas tenham sido forçadas a frequentar estas instituições. Pelo menos 6 mil terão morrido, de acordo com a Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá. É antes de mais uma peregrinação, mas ele qualificou ainda mais e referiu-se a ela como uma peregrinação penitencial. Está profundamente tocado pelo facto de coisas terríveis terem acontecido no passado, executadas em muitos casos por pessoas que eram representantes da Igreja. No ano passado foram encontrados mais de 1.300 cadáveres de crianças indígenas em campas não identificadas, perto de colégios internos católicos, em várias regiões do país. Investigo as áreas em torno dos colégios internos usando tecnologia como radar de penetração no solo, à procura de possíveis localizações de sepulturas de crianças que morreram enquanto estavam na escola ou que nunca chegaram a casa e que não foram registadas. Os contornos do caso chocaram a sociedade canadiana e está a ser tratado como genocídio cultural. Durante a semana, nesta peregrinação penitencial, Francisco vai encontrar-se com muitos dos sobreviventes destes colégios internos. – 25 migrantes haitianos conseguiram sobreviver a um naufrágio nas Bahamas, mas 17 pessoas morreram, incluindo uma criança, neste acidente com uma lancha que seguia rumo a Miami. Cada vez mais cidadãos do Haiti parecem dispostos a arriscar a vida para chegar aos Estados Unidos, fugindo da violência dos gangues e da pobreza. A SpaceX lança novos satélites no espaço. O foguete Falcon 9, da empresa de Elon Musk, partiu da estação da Força Espacial do Cabo Canaveral com 53 satélites de internet ultra rápida. Esta é a 54ª missão Starlink da SpaceX e o 33º lançamento do ano. O dinamarquês Jonas Vingegaard venceu a Volta à França. O ciclista de 25 anos chegou aos Campos Elíseos de amarelo depois de ter empurrado o seu rival Tadej Pogacar e ter resistido a todos os ataques do esloveno nos Pirineus. Este sucesso no Tour faz antecipar uma interessante luta futura entre os dois ciclistas. A 21ª e última etapa da prova rainha do ciclismo foi ganha por Jasper Philipsen. Terminam os homens, começam as senhoras, com Lorena Wibbes a vestir a camisola amarela da primeira etapa da prova feminina. O Tour 2022 terminou com Vingegaard de amarelo, Pogacar de branco e Van Aert de verde e vermelho. Max Verstappen vence o Grande Prémio de França de Fórmula 1. Com esta vitória, o piloto holandês ganha um avanço de 63 pontos sobre o seu rival, Charles Leclerc, vítima de uma saída de pista na 18ª volta do circuito Paul Ricard. Com Leclerc fora do caminho, Verstappen não voltou a ver a liderança em risco até ao final da corrida. A sua segunda vitória consecutiva em França, a 7ª da época e a 27ª da sua carreira, aos 24 anos. Verstappen segue na frente da classificação de pilotos, agora com Leclerc mais distante.
Nos construtores, a Red Bull continua a dar cartas, seguida da Ferrari.